A forma como aprendemos, trabalhamos e fazemos as nossas rotinas mudou muito depois da IA. Agora a gente tem acesso ali fácil à informação, então fica mais fácil de a gente aprender coisas e criar coisas. Eu comecei a usar a IA no dia a dia do meu trabalho em Salesforce, eu sou desenvolvedor, e isso mudou completamente a forma como eu trabalho, como que eu pesquiso e como que eu realizo as minhas tarefas. Mas eu já te adianto, não é só sair copiando código. Se você fizer assim, você vai se prejudicar, porque alguém pode, numa reunião, te chamar e pedir uma explicação do que foi feito, e aí, como você não fez, você só copiou, você vai acabar se prejudicando. Eu sou Bruno Souza, bem-vindos ao canal Aprender Salesforce, e hoje vamos falar sobre esse tema, como que a gente utiliza a IA no nosso dia a dia, sendo uma aliada do nosso desenvolvimento e não o nosso substituto. Usando a IA para aprender Salesforce. Um dos usos mais comuns que você pode ter para IA é usar para aprender o Salesforce. Até recentemente, a maneira mais simples e fácil de aprender Salesforce é através do Trailhead. Sim, o Trailhead é uma plataforma gratuita da Salesforce em que você pode entrar, fazer as trilhas de vários segmentos. Então, por exemplo, se você quer ser admin, tem uma trilha para admin. Se você quer ser desenvolvedor, tem uma trilha para desenvolvedor. Então, você vai seguindo aquelas trilhas, fazendo os exercícios e vai aprendendo ali. Eu recomendo, é uma forma muito boa de aprender. É uma plataforma excelente de estudo, tá? Você tem ali exemplos, tem é, perguntas e respostas ali alternativas, então você vai aprendendo bastante. E tem, claro, também aquele esquema de gamificação, né? Você ganha pontos, você vai subindo de rank ali, então é muito interessante. E tem empresas que ainda veem aquilo como uma coisa assim, um diferencial. Por exemplo, se você tem uma pontuação ali para ser Ranger, Double Ranger, que é 100 mil, Ranger é 100 mil pontos, Double Ranger é duas vezes isso, né? Então é 200 mil pontos, enfim. Ainda tem gente que se espelha nisso, porque teoricamente, né, quando a pessoa tem mais pontos ali, ela estudou mais, então ela tem mais bagagem. Então, assim, eu já vi isso como diferencial em algumas empresas, tá? Atualmente ainda o Trailhead é assim um meio oficial de você aprender o Salesforce, mas com as IAs, eu acho que isso vai mudar com o tempo. Então você pode utilizar a IA sim para aprender, até juntamente com o Trailhead. Se você estiver fazendo o Trailhead, você pode pegar ali e pedir uma explicação mais profunda ali de algum determinado assunto, que a IA vai te dar em segundos. Então isso é muito bacana. Você pode ali então aprender com a IA. Então esse é o primeiro ponto. Criando estruturas em Salesforce com IA. Com a IA a gente consegue criar coisas rapidamente. Então, vale muito a pena você criar uma estrutura Salesforce com a IA. O que eu quero dizer com estrutura? Por exemplo, você vai criar um LWC, por exemplo, um componente. Você pode pedir para ele criar já ali a estrutura básica sem criar automaticamente tudo, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para você. Por exemplo, ou então, por exemplo, uma classe Apex, que é, por exemplo, um batch. Você pode já pedir para a IA criar a estrutura ali. Para quem já criou o batch alguma vez, você sabe que nós temos três estruturas dentro do batch, que é o método start, o execute e o finish. Então você pode pedir para a IA já criar esses três métodos ali mais rápido. E depois você vai implementando a lógica e vai ainda pedindo auxílio para a IA, mas sempre tendo consciência do que está sendo feito, tá? Isso é muito importante, porque como eu disse, se começar a dar algum bug ali e você não souber o que foi feito, você pode se prejudicar depois. Analisar erros com a IA. Geralmente nos nossos códigos ou no dia a dia você vai se deparar com erros, bugs. Isso acontece muito, pessoal. Sempre você vai ter um erro ali. E com a IA também ficou muito mais fácil você localizar esses erros, tá? Só que é importante, não basta só você jogar o erro ali se você não sabe debugar. Então, por isso que é importante, a IA vai nos ajudar a resolver a situação mais rápido. Mas, por exemplo, você jogar apenas o erro ali para a IA, ela vai te dar ali o que aconteceu, mas às vezes não vai te ajudar exatamente a resolvê-lo da melhor maneira. Então, você sabendo onde aconteceu, que momento aconteceu, é por isso que é importante saber ler os logs do Salesforce, tá? Já falei sobre logs aqui em um vídeo passado. Você analisar ali, entrou em tal método, nesse momento que eu fui fazer uma conversão, deu erro,
ou que eu fui fazer uma validação, deu erro. Aí sim, você sabendo isso, você tendo ali, de novo, né, você tendo ali o contexto, você estando no controle e sabendo onde aconteceu o erro, aí você joga para IA a mensagem lá e ela vai falar: ah, esse erro é porque, sei lá, faltou ali uma conversão. Na hora de atribuir ali, o Salesforce não entendeu o tipo de caractere, o tipo de. O Salesforce não entendeu o tipo de conteúdo que é variável e armazenar e deu erro. Assim, são infinitas as possibilidades de erro. Erro acontece demais. Então, cada mensagem de erro vai depender muito do contexto, tá? Então, só a mensagem isolada de erro não é suficiente. Você tem que ter um contexto. É muito importante que você saiba onde está dando o erro, o que você queria fazer no momento que está dando o erro, para você poder atuar em cima. Resolvendo problemas reais com a IA. Pessoal, vou mostrar um cenário para vocês aqui que é muito comum, que eu tive que resolver aqui recentemente no meu projeto. Um problema que eu esbarrei numa limitação do Salesforce e eu acabei tendo que usar a IA para me ajudar nisso. Então, vou mostrar para vocês como que eu usei, tá? E é importante, esse problema eu resolvi sem IAs pagas, tá? Eu resolvi apenas com o GPT. Então, se você ainda não paga nenhuma IA, tá? Você consegue fazer isso, você consegue resolver. Demora um pouquinho mais, tá? Porque a IA não vai ter contexto da sua org, mas dá para fazer, tá? Então, assim, você dando os caminhos para IA, explicando certinho, ela consegue te ajudar. Então, esse que é o principal, você dá o contexto para IA, tá? Eu tive uma ação aqui de excluir cerca de 5 milhões de contas. É isso. Nós tínhamos que apagar ali por um motivo específico do cliente, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque são coisas do projeto, tá? Mas assim, né, houve a necessidade de excluir 5 milhões de contas. Só que antes de excluir essas contas, nós tínhamos um problema que é as contas podem ter casos. Se as contas podem ter caso, se você já trabalha com Salesforce, você deve ter já esbarrado nessa limitação, que é o quê? Quando você vai tentar excluir uma conta e ela possui caso, o Salesforce não deixa você apagá-la. Ele vai falar assim, ó, essa conta tem caso. Então, essa conta vai dar um erro assim, essa conta tem X casos. Vai aparecer uma lista de casos que ela tem. Pode ter 10, pode ter um, pode ter vários casos. Então, para isso, a gente tinha que primeiro localizar uma outra conta do mesmo cliente através de um parâmetro. No nosso caso, foi o e-mail ou o telefone. Então, a gente tinha que buscar as contas que tinham casos, tínhamos que buscar no sistema uma outra conta desse cara, desse cliente, dessa pessoa. O caso que estava associado à conta que ia ser excluída, tínhamos que migrá-lo para essa conta, essa outra conta. É meio complicado o negócio. Então, basicamente, esse era o problema que eu tive. E como que eu faria para buscar essas outras contas? Seria por uma query, certo? Eu já falei sobre queries também aqui, vou deixar um card aqui para vocês. Eu tinha que fazer uma query buscando outra conta que possuísse o mesmo telefone ou o mesmo e-mail. Então, eu saberia que é da mesma pessoa essa conta e passaria o caso para essa nova conta que eu achei, liberando assim a conta que eu precisava excluir para ser excluída. Por exemplo, de 5 milhões, vamos supor que 100 mil contas estavam nessa situação. Eu tinha que fazer uma query onde eu colocaria ali 100 mil telefones na query. E aí, qual que era o problema disso? A query ela tem um limite de caracteres. Então, eu estava esbarrando nesse problema. Se eu montasse a query, ele travava ali. Então, eu tinha que fazer várias queries, tinha que descobrir ali o limite de caracteres, dividir as queries, fazer uma por uma, depois pegar os resultados. Eu comecei a fazer isso, comecei a tentar fazer isso manualmente. Era um trabalho gigantesco que eu ia ter que fazer. Então, aí foi aí que eu usei a IA. Como que eu fiz isso? Eu não sou programador Python, gosto de Python, mas assim, não tenho a mesma experiência que eu tenho em Apex com o Python. Mas eu sabia que o Python, ele é bom para você ler arquivos de Excel, CSV, você consegue ler, tem umas bibliotecas ali que você consegue ler facilmente esses arquivos. E eu tinha um CSV gigante com essas contas. Então, o que que eu fiz? Com o auxílio da IA, eu pedi para essa IA fazer isso para mim. Ela ia no CSV na coluna certa que eu especificava ali e pegava os ID, e pegava os telefones e e-mails e ia colocando numa query.
Dessa maneira que vocês estão vendo aí. Aí a própria IA, ela pegava o meu CSV que tinha lá 100 mil linhas e ela já fazia a query principal, ia colocando os telefones e e-mails ali, e quando ia dar o estouro de linha, estouro de caracteres, ela parava a query. Então ela criava um arquivo com uma query, lá, com, sei lá, com 500, vamos supor que numa query ela suporta 500 telefones. Parava ali, fechava a query, já salvava um TXT com isso, com essa query, e depois ia seguindo até o final do arquivo. Então ela me gerava ali vários arquivos TXT com queries. Então aí isso já adiantou muito o meu trabalho. E depois disso, eu fui fazendo essas queries também pelo Data Loader CLI, que é uma ferramenta que eu nunca tinha usado. Então é por isso que é interessante, pessoal. Você vai tendo problemas e você vai começando a ver ferramentas que você pode utilizar. Eu já sabia que existe o Data Loader CLI, né, que é uma linha de comando uma interface de comando ali do Data Loader do Salesforce. Eu sabia que existia, mas nunca tinha precisado utilizar. Então foi a primeira vez que eu usei isso e gostei demais. Foi muito top o jeito que funciona. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui agora, enquanto eu falo. Você monta ali um XML com as queries que você quer fazer e põe para rodar e ele vai rodando ali. Então isso ajuda demais, galera. Então gostei bastante dessa ferramenta do Salesforce. E com a IA também, a curva de aprendizado foi muito mais rápida, tá? Eu consegui aprender muito rapidamente ali como que usava ela. Não é tão difícil, tá? Eu acho que a partir do CSV era mais difícil, mas acabei que eu consegui fazer. Então eu tinha ali várias queries separadas em vários arquivos, jogava tudo ali no XML do datador de CLI e botava para rodar ali o job e ele ia rodando. Então isso ajudou demais, galera. Então, galera, é isso. Isso aqui foi um vídeo mostrando para vocês as opções que você tem usando a IA, tá? Como eu já disse aqui em alguns outros vídeos, eu acho importante você ainda saber, tá? Você tem que estar no comando, tá? Não pode deixar a IA tomar suas ações, porque às vezes as coisas podem não correr tão bem, tá? Às vezes a IA, ela faz rápido as coisas, mas pode ser que não seja totalmente certo. E se você passa para frente um desenvolvimento só feito com IA, às vezes não é bem testado, chega em produção, começa a dar problema, você vai ser o responsável. Então, tem que usar mesmo com muita sabedoria, tá? Para mim, a IA virou um copiloto. Ela não substitui o conhecimento, mas ela acelera muito. Mas agora eu quero saber de você. Me conta aqui como que você tem usado a IA no seu dia a dia do Salesforce, para quem já está na área. E para quem não está na área, me fala aqui como que você tem aprendido com a IA. Vale muito a pena você fazer projetinhos, simular cenários em que você vai poder ali aprender junto com ela. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like e já comenta aqui pra mim o que que você achou, quais temas vocês querem ver e também como você está usando a IA no seu dia a dia. Eu sou o Bruno Souza, esse aqui é o Aprender Salesforce e espero vocês aqui no próximo vídeo. Abraço.